Sejam todos bem-vindos ao Cara a Cara com a Verdade, inclusive a doutora Márcia Bentes, claro. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Boa tarde a todos e a todas. E minhas saudações à Comissão de Garantia do Direito de Defesa da OAB, da qual represento neste momento. Doutora, essa questão de pensão alimentícia, ela se restringe apenas à parte de alimentação ou ela é mais abrangente? Não. Apesar do nome ser tido como alimentos ou pensão alimentícia, ela engloba o mínimo que um ser humano pode ter para o seu mínimo existencial, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional. Isso deve, por obrigação, o vestuário, a educação e o lazer. Remédios, Remédios, toda a necessidade. Transporte. Tudo, porque o ser humano, ele não vive só do pão, né? Ele precisa fazer a sua higiene mental, que é o lazer, que geralmente o alimentado é criança, mas a gente tem outras situações em que são adultos, incapazes. Mas ele precisa de lazer, todos precisamos de lazer, isso vai englobar remédios, vai englobar vestuário, educação, viagem, tudo que necessita um ser humano para ter um mínimo de dignidade, para viver em sociedade, na nossa sociedade civilizada, né? Que o que se entende por dignidade é isso, então deve englobar sim. Doutora Márcia, quando se usa a expressão pensão alimentícia, remete-se ao homem. O homem não pagou a pensão alimentícia, o homem foi preso por não pagamento de pensão alimentícia. É só o homem que é penalizado por isso? Não. Qualquer pessoa que tenha condições de pagar a pensão e o outro de receber, que esteja com a necessidade de receber, a lei ela é bem clara. Quem deve pedir a pensão alimentícia são os parentes entre si, o cônjuge, o ex-companheiro. Então, se a pessoa tem a possibilidade de pagar e uma outra pessoa tem a necessidade de recebê-los, nessa ordem legal de quem deve receber e quem deve pagar, pode ser mulher, inclusive os avós, eles podem, de forma subsidiária, complementar uma pensão alimentícia à mulher, o filho para o seu pai, depende. O que a lei estabelece seria os parentes entre si, o cônjuge e o companheiro. A gente sabe que há um predomínio, por isso é que quando se fala de pensão alimentícia, logo se associa ao homem inadimplente. Sim. Com esse compromisso. Mas, apesar desse predomínio, já há uma incidência grande de mulheres que estão contextualizadas nessa pena? Sim, bastante mulheres. Hoje os tribunais, eu diria que 90% dos pedidos de pensão alimentícia seria com relação ao homem como pagador. Qual percentual, por favor? Em média de 90%. Aí, por quê? É porque só o homem tem a capacidade de pagar, a mulher não trabalha? Não é isso, porque geralmente em caso de separação, é apenas um dos exemplos, porque existem muitas outras situações. Quem sai do lar é o homem e geralmente quem fica com a guarda das crianças é a mulher. Então, como a mulher ela já dá a sua contribuição, muitas vezes ela trabalha fora, ela precisa pagar alguém para ficar com as crianças e ela tem que demandar muitas vezes da falta de bom senso de quem se ausentou de casa para dar o mínimo existencial para aquelas crianças, Uma observação que eu gosto muito de fazer é o seguinte: muitas vezes a pensão que é paga, ela não cobre, muitas vezes, a moradia para se pagar um aluguel, para se viver muito bem. Geralmente a mulher que ficou com os menores, com as crianças, ela geralmente vai morar na casa dos pais, de parentes, e que de uma forma ajudam. Então essa pensão também ela é terceirizada com terceiros. É algo muito comum no nosso país, mas a pensão alimentícia ela deve ser paga por quem tem a possibilidade, independente de gênero. O valor de uma pensão, ele não é um valor padrão. Não. Ele varia de acordo com que critério, qual é a valoração, qual é a medida que serve para aquilatar quanto se deve pagar de pensão alimentícia? A legislação ela traz o binômio necessidade-possibilidade e hoje nós temos um terceiro requisito que é chamado proporcionalidade. A pensão ela vai ser repartida da seguinte forma: qual é a necessidade do menor?
ou da pessoa que esteja pedindo a pensão alimentícia, seja ela idoso, seja incapaz, ou seja um ex-cônjuge. Aí ele faz uma tabela das suas necessidades e a possibilidade do pagador, para que seja garantido também quem vai pagar a sua subsistência, que não seja comprometida a sua subsistência. Tá? Os tribunais, eles adotam alguns critérios. Por exemplo, quando o pagador da pensão ele é funcionário público militar ou seletista que tem a carteira assinada, que os ofícios já são determinados a esses órgãos, em média 20% a 30% não é regra, depende muito da necessidade, da possibilidade, da proporcionalidade. Eu posso te colocar um exemplo aqui do jogador Neymar, por exemplo, né? Aí ele tem uma possibilidade altíssima de pagar a pensão, ainda que o menino não tenha necessidade de todo aquele valor. Porém, como a pensão alimentícia ela é de natureza civil e o menor, o alimentado, ele tem que seguir o padrão de vida do pai ou da mãe ou do pagador de pensão, né? Então ele acompanha, ainda que as suas necessidades básicas elas sejam todas supridas e aí extrapolem um pouco ainda mais esse dinheiro. É somente para haver assim, uma adequação de condições de vida, né, similar, pelo menos. E esse pagamento, ele é um pagamento permanente ou ele é estabelecido por limite de faixa etária? Não é determinado por faixa etária, não. Esse é um grande engano que tem no senso comum hoje. A maioria das pessoas que tem um filho que recebe uma pensão e dizem, não, quando completar 18 anos, 21 anos ou 24, eu não tenho mais que pagar. Não. Se a pensão ela é determinada judicialmente, somente o juiz, somente o Estado que é legitimado a retirar essa pensão, ou retirar ou diminuir, conforme for a necessidade, né? Existem, sim, situações em que a pensão ela vai se perpetuar pela vida toda. No caso de uma pessoa que tem um filho que é incapaz, ele nunca vai ter condições para o trabalho. Então, por isso que existem duas ações, né, que são chamadas a de exoneração de pensão, quando existe uma modificação neste binômio da necessidade e da possibilidade. A pessoa que está pagando não tem mais as condições de pagar, e quem está recebendo já está com a força do trabalho, já está inserida no mercado de trabalho, não tem mais como receber. Pode pedir a exoneração. Ou então, se a pessoa que esteja pagando, ela teve uma diminuição no seu padrão de vida, ela ficou desempregada, por exemplo, ela pode entrar com uma ação chamada revisional de alimentos, que é para baixar, mostra para o juiz, anexa todas as provas de que ela não tem mais condições de estar pagando aquilo, e o juiz, obviamente, vai baixar esta pensão. Doutora Márcia Bentes, até aqui a gente tem trabalhado, né? A gente tem conversado até aqui sobre o pagamento do pai e da mãe para o filho. Mas é verdade também que o cônjuge, ele pode receber, seja ele homem ou mulher, ele pode receber, deve receber uma pensão? Não é que deva, ele tem que provar nos autos que ele está necessitado naquele momento e a pessoa tem a possibilidade de prover. Existe uma diferença dos alimentos que são pagos para os menores, filhos menores, né? Porque aí já entra pelo poder familiar, né? Aí quando vamos pagar para o cônjuge, a diferença é que nós vamos ter um termo, uma data, né? Um lapso de tempo. Ela não vai durar até a maioridade ou até a pessoa conseguir um emprego. Não, o juiz já vai determinar. Pelo prazo de 1 ano, por um prazo de 2 anos, até a pessoa se inserir no mercado de trabalho. Obviamente, se ele tiver força para o trabalho. Se ele não tiver, se for provado nos autos a sua incapacidade, ela praticamente vai durar a vida toda, né? A não ser que ocorra alguma coisa que modifique. Outra situação que eu acredito que seja oportuna ressaltar é com relação ao filho maior. Quando ele vai pedir a pensão para o pai, também ele entra nessa mesma situação. O juiz vai determinar um lapso temporal para que sejam devidas. Por exemplo, até a conclusão de um curso superior ou de um curso técnico, né? De um curso que ele profissionalize para se inserir no mercado de trabalho, né? Não é ad eterno, ele tem um período ali programado de começo e de fim. Doutora Márcia, a gente vê nas redes sociais famosos que andam, eu diria, em situação
nababesca, de ostentação, mas que devem, não pagam e muitas vezes são presos por não pagarem. Tem até, por exemplo, ex-atletas ou atletas famosos, pagodeiros, gente do show business, e muita gente envolvida nesses processos que a gente jamais imaginaria por conta daquilo que elas ostentam, e há anônimos também, não apenas famosos, que procedem dessa forma, que viralizam nas redes sociais na base da ostentação, mas que na hora de pagar a pensão alimentícia acabam faltando com esse compromisso. É verdade? Sim, hoje as redes sociais, elas são uma grande aliada dos juízes, né, e das partes necessitadas, para que se estipule até o valor de uma pensão alimentícia. Muitas vezes a pessoa diz que não tem o dinheiro, não tem como pagar, mas nas redes sociais ela está ostentando uma riqueza. Ela vai ser acionada, o juiz vai estipular um valor com base naquilo que foi visto, naquele padrão de vida dela, e depois, caso isso seja apenas uma realidade fictícia, aliás, uma realidade paralela, criada, seja uma riqueza fictícia, cabe à parte provar: não, eu criei isso como uma mentira, eu criei uma fake da minha vida para mostrar que eu tinha. Ela vai ter que provar nos autos. E vai ter que ser prova bem robusta, que senão ele vai ser condenado a pagar, sim, uma pensão com base no que o juiz estipular, subsidiado por essas informações das redes sociais. A senhora já tem quanto tempo atuando nessa área? Mais de 20 anos, 24 anos, porque você precisa. E durante esse período, a senhora já lidou com uma situação dessas? Várias situações. Nós tivemos uma situação, eu não posso falar nomes nem nada. Por favor, fique à vontade. Hoje a então menina hoje já é advogada, já inclusive tem a carteira da OAB. A mãe dela saiu de Belém para viver uma vida na Europa, né? E ela sempre ostentava em iates, com champanhe, cruzeiros, bem acompanhada, nunca com as pessoas, né, que estavam financiando, mas sempre com artistas e tal, e ela não podia pagar pensão para a filha que ela deixou com o pai, que era um trabalhador que lutava com muita dificuldade, né? E quando ela voltou ao Brasil, nós realmente não conseguimos, através dos ofícios que o juiz mandou para o Banco Central, não conseguimos localizar nada no nome dela. Então nós entramos pedindo a execução, né? O juiz estipulou uma pensão, pedimos a execução e conseguimos penhorar os bens da casa dela, bolsas de grife, sapatos de grife também, ar-condicionado, que estava no imóvel, nós conseguimos trazer, né? Ela não tinha liquidez, não. Mas o patrimônio físico dela foi todo confiscado. Ela talvez tivesse, mas em nome de terceiros, porque isso aí também é uma coisa que muito acontece. Tem muita gente colocando o seu patrimônio líquido em nome de laranjas. Em nome de laranja, em nome de terceiro. Para não pagar esse engraçado. Não pagar, como é que você deixa de pagar? É seu filho. É seu filho, é a falta do bom senso. Né? Se nós formos analisar essa questão da pensão alimentícia, ela é uma falta de bom senso total. Porque, veja bem, quem vai decidir que você tem que dar o mínimo existencial para o seu filho é um juiz, uma pessoa totalmente estranha à tua vida. Obviamente que ali ele está representando o Estado, né? Mas precisa o Estado intervir e te obrigar a colocar muitas vezes a espada em cima da tua cabeça com o terror da prisão para que tu cumpra o alimentar de uma criança que não sabe trabalhar, uma pessoa em estado de vulnerabilidade. Entendeu? É incrível, né? Você ostentar, você aparecer nas redes sociais, em cruzeiros, em eventos caríssimos e usufruto de produtos de grife também supervalorizados no mercado e não destinar uma pensão para custeio da dignidade de quem você colocou no mundo, de uma pessoa por quem você deveria ter afeto, amor, carinho. Sim. Você é desprezível. Na verdade, quem age assim é desprezível, né, doutora? Inclusive, gostaria de ressaltar que a prisão civil hoje no Brasil, né, ela advém do Pacto de São José de Costa Rica. O Brasil é signatário. Que o Brasil é signatário. Desde quando, doutora? 1969.
Desde 1969, que esse Pacto de São José da Costa Rica, ela é a Declaração Americana dos Direitos Humanos, e lá já prevê a prisão civil. Então, de 1969 a gente já tem essa previsão. E é inafiançável, né? Ele é inafiançável, ele somente é liberado através de pagamento. E quanto tempo dura uma prisão? Uma prisão civil, que é a única prisão civil, que é a de alimentos, ela pode durar até 3 meses. Porém, o pagador, se ele pagar antes, ele pode sair. Isso vai depender dele. Eu posso estar incorrendo num erro, mas essa informação, ela não me chegou por especialista, mas ela me chegou hoje, quando eu soube que ia entrevistá-la. De que antes esse sujeito, esse indivíduo, seja homem, seja mulher, ele ficava numa situação de isolamento. Ele não era colocado junto com delinquentes, como traficantes, como ladrões, enfim. Mas hoje isso acabou. Segundo essa informação, será colocado em lugar comum, é isso? Ele é um preso comum, dependendo das prerrogativas, porque cada pessoa tem uma prerrogativa quando de sua prisão, né? Pessoas que têm, por exemplo, nível superior, que agora foi tirado, foi tirado, né? Não sou criminalista, foi suprimido. Mas tem outras pessoas que têm prerrogativas, no caso de militares, né? Eles têm umas prerrogativas. Então é um preso comum, e se ele tiver alguma prerrogativa, vai ser usada a prerrogativa que ele tem, e é normal, é um preso comum normal. Doutora, a gente falou aqui de situações de ostentação, de gente que nas mídias aparecem como se fossem os mais ricos, mas existem aqueles que são pobres e pobres, né? Essas pessoas que, por exemplo, distribuem currículos, que tentam de todas as formas voltar para o mercado de trabalho, e a gente sabe como é a economia brasileira, e não conseguem essa realocação profissional. Como é que elas fazem para pagar a pensão? Porque se elas não pagarem, elas também sofrerão os rigores da lei, né? Isso aí é a Lei Maria da Penha, né? Sim. O juiz que arbitra a Lei Maria da Penha, ele pode arbitrar a prisão de um sujeito desse? O juiz da vara da violência doméstica, o juiz que está respondendo lá, ele é competente para arbitrar alimentos, né? Imediatamente ele arbitra alimentos, inclusive uma situação que nós tivemos de alimentos no juizado, na mesma hora o servidor já comunicou ao INSS, né? Porque se tratava de uma pensão, né? No caso ele era pensionista, e ela já passou a receber normalmente. Com relação à primeira colocação, é o seguinte: se a pessoa que ela está obrigada a pagar, se ela é devedora de uma pensão, ela tem a capacidade, ela tem a opção de ir ao judiciário, informar: eu estou desempregado, eu não tenho condições de pagar mais a pensão, expõe tudo o que aconteceu, o juiz com certeza ele vai baixar esta pensão, porque ele não pode também suprimir a subsistência dele. Então existe essa opção, só que muitos não fazem, né? Alguns por falta de conhecimento, outros porque acham que a outra pessoa vai ter uma compreensão, como eu volto a falar, a falta de bom senso. E hoje a maioria das prisões que nós temos por devedores também vai da falta de diálogo, né? Não só com a outra pessoa, mas também com o judiciário. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Nós recebemos aqui nos estúdios da Rede TV Belém a doutora Márcia Bentes, advogada especialista em Direito de Família, Sucessões e Cível. Muito boa entrevista, parabéns. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Bom trabalho.